Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Você que vai fazer a prova para a GCM de Guarulhos ou qualquer outra prova aplicada pela banca VUNESP, essa revisão é muito importante para você ir bem nas questões de matemática. Então, se você tem dificuldade e quer arrebentar na sua prova em matemática para a GCM, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, galera! Então, irei corrigir algumas questões que caíram em provas anteriores, aplicadas pela banca VUNESP, e já te dando a letra. Com certeza terão questões muito parecidas com a que eu irei corrigir aqui hoje na sua prova, seja para a GCM de Guarulhos, seja para a GCM de Osasco, tudo bem? Então essa revisão vai te ajudar muito para você arrebentar na sua prova e gabaritar a matemática, tranquilo? Então, quando você fizer a sua prova, de acordo com o que você vai assistir aqui, depois escreve aqui embaixo se você foi bem ou razoável na sua prova de matemática. De matemática não, né? Na sua prova para a GCM, mas claro, com as questões de matemática, beleza? Então já fica combinado assim. Espero te ajudar e que você vá bem na sua prova. Conheço alguns alunos que o que eles fazem? Como são só 5 questões de matemática em Guarulhos, eles acabaram não estudando matemática. Fica focado só em português e legislação e esquece matemática. Porém, pessoal, muitos candidatos têm ficado fora do requisito, que é a nota de corte para a GCM, têm ficado fora porque têm ido muito mal em matemática. E aqueles que não estão até passando, mas não estão ficando bem classificados, também é por causa da matemática. Então, não deixem essa disciplina de lado. É importante você se dedicar a estudar todas, mas também dar uma atenção especial em matemática, porque é essa disciplina que está deixando uma galera fora e outros que estão entrando mal classificados. E é muito ruim você estar dentro de um concurso mal classificado, porque a sua chance é muito pouca de tomar posse. O ideal é que você vá bem, acerte pelo menos de 60% a 70% das questões de matemática, para você ficar dentro das vagas, e aí sim você só depende de você, não precisa ficar torcendo para algum candidato ser eliminado e você ser chamado no seu concurso. Beleza? Tamo junto? Então bora, primeira questão de hoje. Põe aí, produção. Falava o seguinte, ó, caindo para PM de 2014, tá? Ó. Aí você já percebe que já faz tempo que a banca vem cobrando esse mesmo tipo de questão. Fala o seguinte, ó, uma loja de materiais possui uma caixa com menos de 40 parafusos. E para vendê-los faz pacotinhos, todos com o mesmo número de parafusos. Sabe-se que com a quantidade de parafusos da caixa é possível fazer pacotinhos com 4 ou 6 ou 9. E aí eu já adianto para vocês, ó. Se você tem acompanhado nossas aulas no canal, você já sabe, quando fala de pacotinhos, de caixas, de pilhas, geralmente já vai ser uma questão de MMC. Você fala que a dificuldade é interpretar, certo? Já estou te dando a dica. Aqui geralmente será uma questão de MMC. O que vai garantir que vai ser? Ele vai vir com geralmente 3 números, olha aí, ó, 4, 6 ou 9. Isso vai estar me garantindo mais ainda de ser uma questão de MMC. E aí eu vou fazer o finalzinho da leitura, que fala o seguinte, ó. E sempre sobrarão 3 parafusos. Se cada pacotinho tiver exatamente 5 parafusos, o número de parafusos que ficarão fora do pacotinho será. Então, nessa aqui ele não falou, mas algumas questões vai falar assim, ó, qual é a menor quantidade possível de parafusos, qual é a menor quantidade possível de caixas, qual é a menor quantidade possível de pilhas. Então, essa palavrinha menor também vai me determinar mais ainda que é uma questão de MMC, tudo bem? Então, só nessa questão eu já te passei 3 bizu para você ter certeza que vai ser uma questão de mínimo múltiplo comum e não tem o que errar numa questão dessa, ela é brinde na sua prova, tá bom? Bora lá! Então ele me dá aí, ó, 4, 6 e 9, tá aqui, ó, 4, 6 e 9. Vou fazer a decomposição em fatores primos. Começando por 2, 4 dividido para 2 dá 2, 6 dividido para 2 dá 3, e o 9 não dá. Continuo por 2. 2 dividido para 2 dá 1. O 3 não dá e o 9 não dá. E agora por 3. Certo? 3 para 3 dá 1. 9 dividido para 3 dá 3. E para finalizar, vai ser por 3 novamente. 3 vezes 3 dá 9. Vezes o 2 dá 18. Vezes o 2 dá 36. Aí eu volto no início da questão. Lembra que ele falou que eram menos do que 40? Beleza, o 36 ele é menos do que o 40. Perceba aí, pessoal, que esse 40 tá aí meio que só para encher linguiça, tá? Não é para você colocar ele aqui. Eu tenho certeza que alguns acabam colocando, mas é só uma referência, ó, falar que são menos do que 40.
Só que ele fala assim, ó, se ele fizer aí os pacotinhos com 4, 6 e 9, sempre restarão 3. E por que que eu trouxe esse sempre restarão 3? Porque já caíram em outras provas esse tipo de pegadinha aí, que ele fala que sempre restam 2, sempre restarão 3. O que que eu tenho que fazer com esse valor? Eu tenho que somar, tudo bem? Ou seja, ó, quero que você entenda. Ele pode fazer aí os pacotinhos com 4, vários, sempre vai sobrar 3. Ele pode fazer os pacotinhos com 6, não adianta, vai sobrar 3. Ou ele pode fazer os pacotinhos com 9, também os 3 estarão lá. Por isso eu tenho que somar esses 3. E aí muitos candidatos pegam e subtraem, porque falam assim, ah, tá sobrando, então é menos. Não, é ser sempre mais, tudo bem? Estou colocando essa questão porque já vi várias questões dessa em várias provas, onde a VUNESP usa esse tipo de pegadinha. Então, se acontecer na sua prova, ele falar sempre vai restar 2, vai restar 3, você vai ter que somar, beleza? Agrega. Por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter uma alternativa com o 36. Tudo bem? E aí você faz o MC certinho e esquece de acrescentar o que ele falou que sempre sobra. Tranquilo? Então não caia nessa pegadinha. E aí, ó, somando os dois vai dar 39. O que que eu descobri? Que são 39 parafusos, não é isso que ele fala na questão? Isso, são 39 parafusos. E aí eu te pergunto, 39 não é menos do que 40? Percebe que o 40 foi só uma referência? Eu não vou usar o 40 para nada. Tranquilo? Beleza. Só que aí ele deu uma complicada mais ainda nessa questão. Ele falou no final, que falou o seguinte, ó, se cada pacotinho tiver exatamente 5, ou seja, ele não quer fazer nem com 4, nem com 6, nem com 9. Agora ele quer fazer com 5. A pessoa não tem o que fazer. Então ele vai fazer agora pacotinhos com 5 parafusos em cada. E aí, vamos fazer o seguinte, ó, pega o 39 e dividir para 5, porque agora ele quer separar de 5 em 5. Concorda que serão 7 vezes? 7 vezes o 5 dá 35. Vai me sobrar 4. E aí eu tenho que ter atenção na pergunta. Vou voltar na questão. Põe aí, produção. O número de parafusos que ficarão fora dos pacotinhos. Concorda que o que vai ficar fora são esses aqui, ó? Porque eu só posso ter pacotinhos com 5. É isso que ele me determina. Quando eu fizer pacotinhos com 5, eu consigo ter 7 pacotinhos. Então se ele perguntasse quantos pacotinhos eu consigo fazer? São 7. Porém, vai me sobrar 4. E é justamente isso que ele está me perguntando. Quantos ficarão de fora? Ficarão esses 4. Coloca aí, produção. Alternativa D de jeans. Tranquilo? Fácil, né? Não dá para errar uma questão de MMC. Espero ter te ajudado já nessa primeira questão. Dá o like, beleza? Compartilha com seus companheiros para a gente arrebentar nessa prova domingo aí. Faz o print e bora para a próxima. Questão 2. Fala o seguinte, ó. Sabemos que a razão entre a quantidade de homens e mulheres em certo evento é igual a 5/7. Que há mais mulheres do que homens nesse evento e que há um total de 360 pessoas nesse evento. Ao todo, quantas mulheres há nesse evento? Bem redundante, né? Falei evento várias vezes. Mas enfim, ó, aqui é uma questão de razão. Por que eu sei que é uma questão de razão, mesmo ele não tendo citado a palavra razão? Porque ele fala que são homens e mulheres e ele me dá uma fração, 5/7, ok? O que significa isso? Que a cada 5 homens eu tenho um grupo com 7 mulheres, tudo bem? Essa é a ideia de razão. A cada uma quantidade de um, eu tenho uma quantidade de outro, beleza? E ele me dá um total aí. Qual que é o total? 360, tudo bem? Então, se você tem acompanhado nossas aulas no canal, você vai entender o que é uma razão e a maneira de resolver, que é mais fácil ainda. Olha só, sempre que ele te der uma razão, é importante você colocar as iniciais. Quem ele citou primeiro, vai em cima. Quem ele citar depois, vem embaixo, tudo bem? É importante você saber, porque nessa questão, por exemplo, ele pergunta a quantidade de mulheres. Então, as mulheres, eu sei que está aqui, ó, no denominador. Então, esse 7 é o que representa a quantidade de mulheres. Para na hora que eu finalizar a conta, eu não fazer a multiplicação pelo cara errado e com certeza vai ter a alternativa com o número errado ali, tudo bem? Quando for uma questão de razão, pessoal, o que você vai fazer? Você vai pegar esse total e vai dividir para a soma da fração. O que significa a soma da fração? Eu não falei que a cada 5 homens eu tenho 7 mulheres? Concorda que quando eu somar essa quantidade de pessoas, eu terei 12 pessoas, né? Imagina que o grupo dos homens se encontrando com o grupo das mulheres. Na hora que eu reunir, eu terei 12 pessoas. Então você sempre vai dividir para o total do grupo ali, tudo bem? Soma o de cima com o de baixo. 360 é dividido para 12, ó. 3 vezes o 12 dá 36, vai zerar. E esse zero que eu baixo aqui, ele vem para cá.
Ou seja, vai ser 30. Cuidado, 30 ainda não é a minha resposta, tá? Caso a banca, geralmente ela não faz isso, mas caso ela coloque um 30 lá, cuidado. Esse cara não é a minha resposta. Como ele me pergunta qual é a quantidade de mulheres nesse evento, eu pego esse 30 vezes o 7. 30 vezes o 7, 210. Então, vai ter essa alternativa. Coloca aí, produção. Alternativa D de Jennifer. Beleza? Fácil, né, pessoal? Isso aqui chega a ser até mais fácil do que o mínimo múltiplo comum, fala a verdade. É sempre esse conceito, sempre, tudo bem? E aí você consegue chegar na alternativa correta. Perceba que se ele perguntasse qual é a quantidade de homem, era só pegar esse 30 vezes o 5. 30 vezes o 5 dá 150 homens, tudo bem? E aí, ó, deixa eu ver se tem aí. Não tem essa alternativa, mas caso tivesse, caso ele estivesse perguntando a quantidade de homens. Se de repente a banca vier um pouco mais difícil, o que ela pode fazer para dificultar? Ela pode perguntar qual é a diferença entre os homens e as mulheres, tudo bem? O que eu faria? Ó, vamos imaginar que seja essa a pergunta, tá? Então eu tenho 150 homens e tenho 210 mulheres. Diferença é menos, tá? Um menos o outro, concorda que seriam 60? Então, se caso a banca perguntar qual é a diferença de um pelo outro, você vai ter que descobrir o valor dos dois, foi o que eu fiz, e aí pego um menos o outro. Quando eu pego um menos o outro, eu descubro que a diferença entre eles era 60, tudo bem? Então, eu estou te preparando para arrebentar nessa prova em Guarulhos, tá bom, pessoal? E aí perceba também, ó, que quando eu somar esses dois valores, ó, a quantidade de mulheres mais a quantidade de homens, eu vou ter o meu total. Aqui é uma forma de eu tirar a prova real. Realmente dá os 360, tudo bem? Então tá tudo certinho nessa nossa questão aí. Beleza? Faz o print e bora para a próxima. Questão 3. Uma pessoa comprou um determinado volume de suco de uva, bebendo 200 ml desse suco por dia. Se essa pessoa bebesse 150 ml por dia, com o mesmo volume comprado, poderia beber suco de uva por mais 5 dias. Aqui, ó, é muito certo que haverá uma questão dessa aqui. Já te adianto que é uma equação do primeiro grau. Por que eu estou dizendo que é muito certo? Porque todas as outras provas anteriores, ó, Várzea Paulista, Jaguariúna foram 2 para Bombeiro e para GCM, todas elas caiu uma questão bem parecida com essa. Então é muito provável que na sua prova venha uma questão de equação do primeiro grau nesse sentido. Como é que você vai identificar que se trata de uma equação do primeiro grau? Primeiro, bizu. Coloca aqui, produção. Bizu, primeiro. Ele vai falar assim, ó, eu faço de tal maneira, mas se eu resolver mudar, colocar uma quantidade a mais ou a menos ali, vai sempre durar tantos dias a mais ou tantos dias a menos, depende do número que ele me dá aqui, tudo bem? Então eu vou recapitular aqui, ó. Ele falou que eu bebo 200 ml, beleza? Mas se eu beber 150, concorda que 150 é menos do que os 200? Então concorda que se eu estou bebendo menos suco por dia, a tendência é que esse suco dure mais dias. E aí você vai conseguir determinar que é uma equação do primeiro grau. Eu já vou mostrar como monta, tudo bem? Mas eu só estou te passando o bizu para você conseguir interpretar isso na sua questão. Então ele vai falar, ó, eu faço dessa maneira. Porém, se eu resolver fazer de uma outra maneira, vai durar dias a mais ou dias a menos. E aí você vai sacar. É uma equação do primeiro grau e você vai montar dessa seguinte maneira aqui, ó. 200 é a maneira que ele bebe, né? Ele bebe 200 ml por dia. Eu não sei a quantidade de dias que dura isso aí, beleza? Porque eu não sei a quantidade de suco que eu tenho lá. Eu não sei se eu tenho 1 litro, 10 litros, 100 litros, eu não sei. Mas eu sei que se eu beber 200 ml por dia, com a quantidade de dias que eu vou descobrir qual que é, eu vou conseguir chegar lá qual é o meu ml no final. Mas, e se eu beber 150 ml por dia? Ele falou que vai durar 5 dias a mais, beleza? Não foi isso que ele me garantiu? Que duraria 5 dias a mais? Beleza. Então aí, pessoal, tá montada a nossa primeira linha, que é a mais difícil de todas, é você interpretar a questão e montar a primeira linha. Tá montado. Aí agora eu vou passar mais um bizu para vocês. Tem 2 formas de ser resolvida, beleza? Primeira delas, dessa maneira que tá aí, ó, esse cara que tem a letra eu traria pro lado de cá, ficaria 200x menos os 150, beleza? Vai me sobrar 50x. Porém, tem uma outra maneira, que é o quê? Eu colocar parênteses ali, tudo bem? E aí, você vai fazer das 2 maneiras. Tenta primeiro sem o parênteses, resolve. E aí eu te dou uma dica, se der uma fração, ou seja, se for dar número quebrado, esquece, ela vai estar errada, tudo bem?
E aí você vai fazer dessa maneira que eu estou fazendo aqui, tudo bem? Uma das duas vai ter que dar certo. Tem questões que as duas maneiras dão certo. Porém, a grande maioria, uma das duas vai dar certo aí. Eu vou fazer para ver qual das duas que vai dar certo, tudo bem? Tomara que dê errado logo de cara, para que eu te mostre a outra maneira. E aí você vai ficar tranquilo para resolver e arrebentar na sua prova, tá bom? Bora lá, ó. Fazendo a distributiva lá. Então eu vou colocar aqui, ó, 200x igual. Então eu estou supondo que essa maneira seja a correta, tá? Vou fazer a distributiva aqui, ó. Por isso que é importante você ter a noção de equação. Se você ainda tem dificuldade com equação do primeiro grau, temos várias aulas aqui no canal para que você consiga arrebentar, porque isso aqui é a base para você ir bem na sua prova, tá bom? 150 vezes o x é 150x, mais 5 vezes o 150, ó, 15 mais 15 dá 30, 60, 75. Então vai ser 750, tudo bem? Vou trazer esse cara para cá, então vai ficar 200x menos o 150x. Porque aqui ele era positivo, mudou de lado, mudou o sinal. Igual a 750. 200 menos esse vai ser 50, né? 50x igual a 750. Aqui está multiplicando, ele vai para o lado de lá, dividindo, então vai ficar 750 dividido para 50. Corta esse zero com esse zero, vai ficar o quê? 75 dividido para 5. Vamos fazer aqui, ó, 75 dividido para 5. Uma vez o 5 é 5, vai sobrar 2, baixa esse 5, 5 vezes o 5 dá o 25. E aqui vai zerar. Então, ó, deu 15, certo? Deixa eu só entender o que está sendo perguntado na questão. O volume de suco de uva em litros comprado por essa pessoa foi, ó, muita atenção aqui, mais uma dica importante. Perceba que na leitura ele falou 200 ml e 150 ml. E aí a pergunta está em outra unidade de medida, não está em ml, está em litros. Tudo bem? Então muita atenção, porque essa banca ela usa muito essa pegadinha aí. Ela te dá uma unidade de medida, mas ela pergunta em outra. Aí você tem que converter, tá bom? Mas vai ficar fácil, não tem por que errar. Então eu cheguei no 15. Como ele quer saber a quantidade de litros, eu pego esse 15, que é o valor do x, e vou voltar ali na primeira linha e vou fazer a substituição. Ó, vai ficar 200 vezes o 15, certo? Deixa eu fazer aqui, ó. 15 vezes o 200. 2 vezes o 15 dá 30. Tem esse zero e tem esse outro zero. 3.000. Ou seja, 3.000 ml. Como eu falei, para eu converter isso aqui, basta eu dividir para 1.000 aí, vai dar o meu 3 litros, tudo bem? 3.000 ml é a mesma coisa que 3 litros. E aí nós temos a alternativa C de sapato, beleza? Então, ó, eu fiz dessa maneira com parênteses, deu certinho. Eu vou fazer ela rapidamente sem parênteses para ver se vai dar certo ou não, só para que você entenda o que eu falei lá no início, tá bom? Primeiro faz o print. Vamos fazer ela então sem o parênteses, tudo bem, pessoal? Ó, 200x igual a... Igual não, né? Menos o 150x igual a 5. 200 menos esse vai ser 50x igual a 5. Tá multiplicando? Vai para o outro lado dividindo. Então ele vai para baixo. Sempre que quem está indo para lá vai para baixo, tá? A sua mente vai querer jogar o 50 em cima porque o 50 é maior. E aí você percebe, ó, que 5... Não tem como eu dividir 5 balas para 50 pessoas. Vai me dar um número quebrado. Então daqui eu já determinava que não dá para resolver sem o parênteses. Obrigatoriamente eu tenho que pôr o parênteses, tudo bem? E aí sempre vai ser o parênteses, ó, antes da letra, beleza? Sempre antes da letra e pegando lá os dias a mais ou os dias a menos que ele vai me dar aí, tudo bem? Se na questão ele falasse que era 5 dias a menos, eu colocaria menos os 5 ali, tudo bem? Espero que tenha ficado bem claro para você. Procure outras provas anteriores para que você faça esse mesmo tipo de exercício, porque é certeza que vai ter na sua prova no domingo, lá em Guarulhos. Tranquilo? Bora lá! Nossa quarta questão de hoje. Põe aí, produção. Caiu para PM também, tá? Mas, prova para GCM e PM em matemática, o conteúdo geralmente é o mesmo. Tudo bem, pessoal? Bora lá. Uma máquina trabalhando ininterruptamente 5 horas por dia produz um lote de peça em 3 dias. Ó, fez a leitura. Falou de máquina. Falou de mangueira, falou de torneira, falou de operários, geralmente será uma regra de 3. Tudo bem? Então fica fácil de você definir que é uma regra de 3. E geralmente a banca aqui também ela cobra regra de 3 simples, tá? Raramente ela vai cobrar composta. Bora lá. Então ele fala que são 5 horas por dia, né?
Vou pôr o H aqui de horas, são 5. Trabalhando quantos dias? 3 dias. Beleza. Para que esse mesmo lote fique pronto em 2 dias, o tempo que essa máquina terá que trabalhar diariamente de forma ininterrupta é D. Ó, uma questão bem boba, porém tem pegadinha nela e não à toa eu coloquei ela para que vocês não caiam nessa pegadinha, tudo bem? Regra de 3, pessoal, é bem fácil também, porém essa banca ela coloca algumas pegadinhas porque a maioria das questões de regra de 3 dela são sempre envolvendo horas e minutos e você vai ver no finalzinho que é facinho de induzir ao erro. Quer ver? Ó? Vamos seguir os conceitos. Primeiro conceito de uma regra de 3, colocar seta e a seta sempre vai indicar o maior. Então, ó, o 3 é maior do que o 2, então a seta vai para cima, tudo bem? A seta sempre indica o maior. Se tivesse o 3 aqui embaixo, a seta estaria para baixo, tudo bem? Coloque isso na mente, a seta sempre vai indicar o maior. Aí agora eu preciso saber se aqui a seta vai para cima ou para baixo, e não pode ser adivinhação, eu tenho que matar a pau aqui, ó. Imagina comigo aqui, ó, trabalhando 5 horas por dia, eu levei 3 dias para fazer esse trabalho. Mas para eu fazer esse mesmo trabalho mais rápido, eu não quero levar 3, eu quero levar só 2 dias. Eu tenho que trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Concordo que eu tenho que trabalhar mais? Porque eu quero fazer mais rápido. Então eu tenho que focar mais horas lá no serviço. Então aqui, ó, eu nem descobri o valor do X, mas ele vai ser para baixo porque eu tenho que trabalhar mais horas por dia. Se caso você tiver dificuldade de fazer a seta, você ainda não entendeu o que eu te passei, não tem erro, olha as alternativas. Põe aí, produção, olha as alternativas. 7 horas, 7 horas, 7 horas, 6 horas e 6 horas. Ou seja, esse número que eu nem descobri, obrigatoriamente ele vai ser maior do que 5. E aí você tendo na mente que a seta sempre indica o maior, é só você colocar ela para baixo. Tudo bem? Agora, se as alternativas tivessem um número menor do que o 5, a minha seta era para cima, porque a seta sempre indica o maior. Tranquilo, pessoal? E aí você vai perceber que está um para cada lado. Quando isso acontecer, é uma grandeza inversamente proporcional. E quando ela for inversamente proporcional, e na maioria dos concursos elas serão inversamente proporcional, você vai multiplicar em linha. Ó, vai ficar 2 vezes o x, 2x. E 3 vezes o 15, 3 vezes o 5, dá 15. Tudo bem? Essa é a ideia. Se a seta tiver uma para cada lado, é só multiplicar em linha. Mas, ó, a regra de 3 é tão fácil que por mais que você tivesse feito cruzado, não terá alternativa, tudo bem? Só tem 2 maneiras. Ou multiplica em linha, ou multiplica cruzado. Se você tentar fazer o errado primeiro, na hora que você fizesse cruzado, não ia ter alternativa. E aí o que sobra? Multiplica em linha. É só isso, mano. Não tem o que errar em regra de 3, tá bom? Aqui tá multiplicando, vai pro outro lado dividindo. Então vai ficar 15 dividido para 2. E 15 dividido para 2 dá 7,5. E aqui que tá a pegadinha. Vamos lá na alternativa de novo. Põe aí, produção. Então ele está perguntando quantas horas. Percebe que eu só tenho a alternativa A, B e C que tem 7 horas. Então as 2 últimas já estão fora. Já tem uma chance grande de acertar. Porém eu tenho lá 7 horas e 5, 7 horas e 30 e 7 horas e 50. Se você pausou o vídeo e foi resolver sozinho, talvez você foi na alternativa dos 7 horas e 50 e você errou. E é aqui que está a pegadinha. A banca tem feito muitas questões envolvendo regra de 3 e tem feito isso, tá? Vai te dar um número aqui, ó. Imagina que tivesse dado 7,2, tá? Ó. 7,2. Aí vai ter uma alternativa lá, ó, 7 horas e 20 minutos. Não será 20 minutos. Cuidado, já estou te alertando, porque se vier, você não vai cair nessa pegadinha, tranquilo? Você tem que pensar o seguinte, pessoal, cada questão de matemática você tem que arrebentar, porque de repente é ela que vai te deixar dentro do concurso habilitado, ou de repente você vai ficar fora do seu concurso, tudo bem? Então bora lá. Como é que eu sei? Por 2 motivos. Primeiro, é 7 horas,5. O 5 representa metade de alguma coisa, ou seja, 7 horas e meia. E 7 horas e meia é 7 horas e 30 minutos. Tudo bem? Então, só por esse raciocínio, eu já não iria na questão que tem 7 horas e 50. Beleza? Mas vou te provar que esse 5 realmente é 30 minutos. De que maneira? Esse cara que está após a vírgula, concorda que ele é 0,5? Vamos pensar em dinheiro. R$ 7,50. 50 centavos eu represento dessa maneira, para ficar claro para você. E eu sempre vou fazer vezes os 60. Sempre, tudo bem? Sempre vezes os 60. Então, ó, 0 vezes aqueles 2 números dá 2 zeros.
6 vezes o 5 dá 30, sobe o 3. 6 vezes o 0 é 0, mais o 3 tá aqui. Aqui 0, 0 e 3. Ó, uma casa após a vírgula. Uma casa após a vírgula. Percebe que deu 30 minutos? Eu te provei isso. Usando aquele exemplo anterior, do 7,2. Então, mesma pegada, ó. Pega o 0,2 vezes o 60. Vai dar 0. 2 vezes o 6 dá 12. Sinal de mais. 0 vezes os 2 é 0. 0, 2 e 1. Ó, uma casa após a vírgula, uma casa após a vírgula. Você percebe que o 7,2 não é 20 minutos, não é 7 horas e 20? É 7 horas e 12 minutos. É isso que eu quero que você entenda, para que você não caia nessa pegadinha que é muito provável de vir na sua prova em Guarulhos ou até mesmo em Osasco. Tranquilo, pessoal? Então, faz o print, que aqui a nossa alternativa correta é a alternativa B de Bravo. Bora lá! Nossa quinta questão de hoje fala o seguinte, põe aí, produção. O gráfico abaixo, quer dizer, o gráfico apresenta o número de pontos obtidos pelo grupo A, B, C e D, que participaram de uma atividade recreativa. Essa questão caiu para a PM, tá? O Unesp também. Sabendo que o número de pontos obtidos pelo grupo A foi 30% maior que o número de pontos obtidos pelo grupo C. E aqui que está a grande sacada, ó. É uma questão que está falando aí de média aritmética. Qual que é a ideia de média aritmética, pessoal? Ó, a média aritmética é igual à soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. Então, ó, eu somo tudo que ele me dá e divido pela quantidade. Por exemplo, são 10 pessoas. Eu somo a idade dos 10 e divido para 10. São 3 pessoas, ele quer saber a altura média. Eu somo a altura dos 3 e divido para 3. É isso que quer dizer aqui na fórmula, tá? Somo todos os termos e divido pela quantidade de termos, tudo bem? Aí eu acho a minha média. Essa é a fórmula. Porém, aqui, ó, ele envolveu porcentagem. De que maneira? Ele falou que o grupo A foi 30% maior que o grupo C. E perceba que ele não me dá o valor do grupo C. Então, ó, quando ele me deu o grupo A, que é 52, ele falou que esse cara era 30% maior. E aqui, ó, muitos fariam o quê? Colocaria que o 52 é 100%. E colocaria o 30 aqui, ó. E você não vai chegar na resposta. Tudo bem? Você não vai chegar no valor do X ali, que nem é a resposta. Faz só parte dela. Por quê, pessoal? Ó, e é isso que eu quero que vocês entendam. E todas as questões que eu coloquei aqui não foram à toa. Foram para que, se vier uma parecida, principalmente envolvendo porcentagem, e é dessa maneira que ela tem cobrado, você vai conseguir fazer essa distinção. Quando ele fala que esse cara ele é 30% maior, é o seguinte, ó. Eu tenho um valor. E eu tenho outro que é 30% maior. Então concorda que esse cara que é 30% maior, ele é essa mesma quantidade, que é o 100%, mais o 30%. Então esse cara, ele não é 100%, ele é 130%. Tudo bem? E aí eu vou descobrir qual é o valor anterior, qual é o valor do 100%. Esse tipo de questão tem caído muito, tudo bem? Então se você fez lá a porcentagem e não está batendo, pega o valor que ele te dá, você fala assim, ó, teve um acréscimo. Então, esse cara, você tem que pôr o acréscimo. Tem que pôr o 100% mais o acréscimo. Ah, teve um acréscimo de 7,2%. Então, se você está falando que eu paguei R$52, você vai colocar 52, é 107,2%. Tudo bem? É dessa maneira sempre. Bora lá. Fazendo cruzado aqui, ó, 130 vezes esse vai dar 130x, igual a 100 vezes esse, é ele, acrescido dos 2 zeros do 100. Tudo bem? Aqui está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar 5.200 dividido para 130. Corta esse zero com esse zero e vamos finalizar a divisão aí, ó. Quantas vezes o 13 eu chego próximo do 52? Eu acho que serão 4 vezes, ó. 4 vezes o 10 dá 40 e 4 vezes o 3 dá 12. 40 mais 12 dá 52. Olha a importância do cálculo mental, tudo bem? Esse zero está aqui e aqui também. Ou seja, pessoal, o X ali vale 40. Perceba que é uma questão fácil de média, porém o difícil foi isso aqui, ó, que eu acabei de resolver. Tudo bem? Vou dar um espaço, faz um print aí, para a gente finalizar essa questão. Então, ó, eu cheguei no X lá, o X que é a letra C, vai ser 40. Agora, seguindo a fórmula lá, ó. A média aritmética é igual à soma de todos os termos. Quem é o A? Coloca aí, produção. 52, mais o B, 85, mais o C, que eu acabei de descobrir, 40,
mais o D, 63. Tudo isso dividido pela quantidade de termos, ó. 1 termo, 2, 3, 4. Então eu vou dividir para 4. Tudo bem? E aí eu vou conseguir achar a média. Não é fácil? Média aritmética é bem tranquilo, bem fácil. O que ficou pesado aqui foi essa questão da porcentagem, que eu tinha que primeiro descobrir o valor do x. Vamos finalizar aqui, ó. 52 mais esse vai dar 137, mais esse aqui dá 140, mais o 60, 200, mais esse 240. Então a média aritmética vai ser 240 dividido para 4. 240 dividido para 4 vai ser 60. Ou seja, a média vai ser 60 aí. Qual é a nossa alternativa, produção? C de salsicha. Beleza? Tranquilo, pessoal? Questão de média também é bem fácil, tá? No seu edital e é bem fácil mesmo. Ó, por mais que você não soubesse, tá? Você não soubesse aí qual é o valor do x, você vai nas alternativas, cara. Pega as alternativas lá, pega a alternativa A, que é o 55, põe aqui, soma tudo e divide para 4. Não pode dar um número quebrado, tem que dar um número exato. Se não der, pega a alternativa B, pega o 65, soma tudo e divide para 4. Tudo bem? Você vai perceber que vai ficar entre duas alternativas ali. Eu acho que é a C e a D, que não tem o 5 no final. Beleza? Porque qualquer outro número que eu divida para 4 aqui não poderia terminar com um 5 ali. Então eu já conseguiria, pelas alternativas, resolver uma questão de média. Tudo bem? Mas o importante é você saber a forma. Tranquilo? Bora para a próxima aí. Trago agora mais duas questões de geometria, porque a banca tem cobrado bastante essa parte de geometria. Tudo bem? Espero que você entenda e arrebente na sua prova. Bora lá, primeira delas. Um bloco maciço de argila tem a forma de um prisma reto de base retangular e altura igual a 24 centímetros, conforme mostra. Esse bloco é de 900 centímetros cúbicos, o perímetro da base na figura média. Ó, primeira coisa que você tem que ter quando ele te der esse formato aí geométrico, que é um prisma reto, enfim. Quando ele falar de volume, a fórmula do volume é essa daqui, ó. É o A vezes o B vezes o C. É a fórmula mais fácil que existe, tá? Quem é o V? É o volume que eu vou encontrar. Só que ele me deu aí o volume. Você sabe que ele me falou? 900? E aí, se tratando dessa banca, geralmente ele vai te dar o volume. Ele não vai perguntar qual é o volume, porque fica muito fácil fazer esse vezes esse vezes esse e eu já encontrar direto. Não, ele quer que a gente faça uma divisão, porque ele sabe, a banca sabe, que nós temos dificuldade em divisão. Tudo bem? Então, em todas as questões que eu vi dessa banca, ela sempre te dá o volume. Ela vai perguntar uma outra coisa. E geralmente, essa outra coisa que ela vai perguntar é a altura. Geralmente, tá bom? Mas bora lá, vamos colocar agora as informações. Quem é o A, B e o C? O A, eu posso usar o X aí. O B, o número que ele me dá ali, 5. E o C, geralmente eu deixo para a altura, tudo bem? Mas perceba, pessoal, que tanto faz. 2 vezes 3 e 3 vezes 2 vai dar o mesmo resultado. Então, na multiplicação, a ordem ali, ó, tanto faz, tá bom? E aqui, vezes o 24. Beleza? E aí você percebe que é uma equação de primeiro grau. Por isso que eu falei que é fundamental você ter esse domínio de equação, porque tudo a gente vai resolver por equação de primeiro grau, tá bom? Então, bora lá. Resolvendo aqui pela fórmula. 5 vezes o 24. Ó, 5 vezes o 20 dá 100. E 5 vezes o 4 dá 20. Ou seja, 100 mais 20 vezes 120. Aí tá multiplicando, ele vem para cá dividindo. Então vai ficar 900 dividido para 120. Como eu falei, qual que é a ideia da banca? Que a gente faça a divisão. E aí, de repente, alguns vão ter dificuldade em fazer essa divisão aqui, ó. Corta o 0 com 0, vai ficar o quê, ó? Vai ficar 90 dividido para 12, né? Eu cortei o 0 com 0, sobrou o 90 e o 12. Quantas vezes? Se eu fizer 8 vezes passa, tem que ser 7, né? 7 vezes o 2 dá 14. E 7 vezes o 10 dá 70. 70 mais 14 dá 84. Irão sobrar 6. Só que 6 não dá mais para dividir para 12. Então, ó, vírgula lá e um zero aqui. Quantas vezes o 12 agora? 5 vezes. 5 vezes o 12 dá 60. Ou seja, qual é o valor desse x aqui? 7,5. Aí, ó, como eu tenho falado nas minhas aulas, você resolve, você entendeu o conceito, resolve. Finalizou? Volta na questão e entende a pergunta. Põe aí, produção. O perímetro da base indicada na figura média, ó. A figura, a base dela tá assim, né? Ó, tá até mais escurinha lá pintada, tá? E aí ele agora pergunta qual é o perímetro. Perímetro, pessoal, para você que não sabe,
é a soma de todos os lados. Tudo bem? Tá assim lá, né? Ó, o x e o 5. É a soma de todos os lados, ou seja, eu tenho que somar esses 4 lados aí. Nesse caso é uma figura, um retângulo. Tudo bem? E eu fiz tudo isso aqui para encontrar o valor do x, né? Ó, desse x, que é esse mesmo x. Tudo bem, eu vou substituir ali, ó, tira a letra x, vou apagar tudo aqui. E vou pôr o 7,5, que eu acabei de descobrir. Como agora você já sabe que perímetro é a soma de todos os lados, é só somar, ó. 7,5, aqui em cima concorda que também vai ser 7,5, e aqui vai ser esse mesmo 5 que está lá, tudo bem? 7,5 mais 7,5 já dá 15. Mais 5 dá 20. Mais 5 dá 25. Então, o perímetro desse negócio aí, dessa base, né, que é o que ele está perguntando, 25 centímetros, né? Dividido em centímetros. Tudo bem? Põe aí, produção. Qual a alternativa? Alternativa A. Fácil, né, gente? Ó, a fórmula é só isso. Se tratou de volume, é sempre isso. A vezes B vezes C. Só. E aí, de acordo com o que ele me perguntar, eu vou conseguir responder. Se de repente essa questão perguntasse assim, ó, ao invés de perímetro, ele perguntasse qual é a área da base. Tranquilo, pessoal. Ó, a área de um retângulo é base vezes a altura. Ou seja, a fórmula é essa aqui, ó. A área é igual a base vezes a altura. Ó, eu descobri a base, 7,5. Eu faria o quê? 7,5 vezes o 5, que é a minha altura. E eu acharia a área. Perceba que ele pode perguntar o que ele quiser. Eu consigo responder com esses conceitos que eu acabei de passar para você. Tranquilo? Faz o print e vamos para a última questão de hoje. Bora lá, pessoal. Trouxe uma questão envolvendo triângulo, porque nas últimas provas ela também tem cobrado o conceito de triângulo, tá? O teorema de Pitágoras. E aí nós vamos resolver, claro, e nessa daqui em específico, vai ter a parte de fração também. Então, estou passando todos os conceitos para que você consiga arrebentar na sua prova, beleza? Então, posso contar com você? Dá um like aí no nosso vídeo. Se você chegou até aqui, é porque até agora tem sido muito importante esses conceitos que eu passei para você, beleza? Nos ajuda aí e bora lá. A questão fala o seguinte, ó, entre dois postes de madeira foi colocada uma viga de cimento com 5 metros de comprimento, conforme indica a figura. Sabendo-se que a diferença entre as alturas dos postes é de 3 quintos do comprimento da viga. Então, beleza, ó. Primeira coisa, eu tenho um poste aqui e eu tenho um poste maior. E aí eu tenho a viga aqui. Essa viga ele fala que mede 5 metros. Olha só que reta bonita, linda. E aí, ele fala, deixa eu só tracejar aqui, ó, para que você enxergue o triângulo, ó. Tem um triângulo aqui em cima, certo? E ele fala que a diferença, o que é a diferença? Imagine você e uma pessoa mais alta que você. Tem uma diferença de altura. Você e uma pessoa mais baixa, vai ter uma diferença de altura. Então, ó, aqui, até aqui ele tem a mesma altura. E essa diferença aqui, ó, ele falou que é 3 quintos da barra. Então, ó, conceito de fração. Sempre que ele me der um total e ele me der uma fração, é 1 vezes o outro. Sempre será vezes, tá bom? E aí, ó, vamos fazer a multiplicação aqui, ó. 5 vezes o 3 dá 15. 15 dividido para esse 5 aqui embaixo vai ser 3. O que é que eu descobri aí? Que essa distância x aqui, ó, vale 3 metros. Foi isso que eu descobri. E aí, claro, aquele que tem dificuldade de fração, ele não conseguiria enxergar que ali vale 3 metros. Por isso que eu estou te passando esse bizu de fração. Se vier uma questão de fração, falando assim, ó, eu tenho 500 reais e gastei 2 quintos na farmácia. Você pega o 500 vezes o 2 quintos e vai conseguir achar qual o valor que eu gastei na farmácia. Tudo bem? Essa é a ideia de fração sempre. Beleza, pessoal. Cheguei ali no 3. Deixa eu só finalizar agora o que ele pergunta. Então, a distância x... Essa distância x aqui, ó. O que eu vou fazer? Distância x. Fala aí, não trava a língua, né? Distância x. Vou pegar esse x e vou subir ele aqui para você identificar que, na verdade, ele quer essa distância aqui, ó. E aí, pessoal, eu já te adianto uma coisa. Nós temos um triângulo base no Teorema de Pitágoras. Qual que é? Ele vai falar que a hipotenusa é maior do que os outros lados, tudo bem? E aí, ó, o triângulo base é esse aqui, ó, 3, 4, 5. Por que eu estou te mostrando ele? Porque com ele você vai conseguir resolver muitos exercícios sem nem usar o Teorema de Pitágoras.
Se o base é 3, 4, 5, lá ele já me deu 3. Já me deu 5 na hipotenusa. Quem é a hipotenusa? O lado maior. Preciso fazer cálculo para descobrir que esse cara aqui vale 4? Não preciso fazer esse cálculo, porque você já sabe que o base aí do Teorema de Pitágoras é o 3, 4, 5. Então, ó, qual é a alternativa aí, produção? Alternativa C, de sapato. Não tem o que fazer. Eu só vou finalizar aqui para provar para você que vai ser o 4, tá? E para você entender, caso ele me dê outros números, para que você consiga fazer também. A fórmula é a seguinte, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais o C ao quadrado. O A, pessoal, sempre será a hipotenusa, ou seja, sempre será o lado maior. O lado maior é o 5, então vai ficar 5 ao quadrado. O B pode ser o X ao quadrado mais o C, que pode ser aquele cara ali. 5 ao quadrado dá 25. O X eu mantenho ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Concorda que esse 9 está somando, ele vai vir para o lado de cá subtraindo? Então vai ficar assim, ó. 25 menos o 9 igual a x ao quadrado. Opa, x a nono é ótimo, né? X ao quadrado, cavalo. E aí 25 menos o 9 dá 16, igual a x ao quadrado. Para tirar aquele quadrado de cima do x, eu tenho que pôr raiz quadrada dos dois lados. Porque eu consigo cortar o 2 com a raiz. Concorda que do lado de lá vai sobrar só o x? E a raiz quadrada de 16 é 4. Porque 4 vezes o 4 vai me dar o 16 ali. Beleza? Então, só te mostrei como que é a fórmula. E você sempre vai ter dois lados e vai procurar um terceiro lado. O que é importante você saber? Quem é a hipotenusa? Porque às vezes ele te dá um triângulo de ponta cabeça. Mas aí você tem que saber que a hipotenusa está em frente a esse ângulo de 90 e ela é sempre o lado maior, tá? Ó, o 5 é maior do que o 4, que também é maior do que o 3. Beleza, pessoal? Então espero ter te ajudado, que você torço muito para que você arrebente nessa prova em Guarulhos. Serão muitas vagas. Fiquei sabendo que vai chamar mais de 200, tudo bem? Só informação confidencial. Pode ser que não chame, porque no edital fala só 40 homens e 10 mulheres, mas torçamos que seja mais de 200 mesmo, para que você consiga entrar e tomar posse numa guarda excelente, numa cidade gigantesca. Tudo bem? Então conte comigo, farei a correção da prova para a GCM de Guarulhos, assim como também para a correção de Cajamar e de Osasco. Faremos todas as correções, então acompanhe nossas aulas no canal, que vai te ajudar muito a gabaritar e ficar bem classificado no seu concurso. Beleza? Forte abraço e até mais!